Boa noite, Sabrina. Seja bem-vinda. Boa noite. Fala, Pablo. Boa noite. Opa, boa noite. Nossa, que divertido. Clips, você precisa tirar a transmissão da tela. Será que ele silenciou a sala? Ah, Ih, ele morreu. Ficou morto. Bom, nós vamos nos primeiros 10 minutos na chamada, tá? Ah, diário de bordo. Diário de bordo é o nosso grande instrumento mágico, nem tão mágico assim, porque é ciência, que a gente vai usar do começo até o final da nossa pesquisa, tá? Então, por favor, Vitor, Márcio, Nicole, Sabrina, Pablo, são os nossos pesquisadores, José Augusto, deem as boas-vindas à Maria Fernanda, que é a professora que está fazendo estágio com a gente agora, tá? Lembra-se do professor Guilherme, professor Yasmin, agora nós temos mais uma professora aqui na nossa comunidade filosófica, tá? Então, por favor, todos deem boas-vindas. seja bem-vinda, Maria Fernanda. Boa noite, bem-vinda. Bom, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à aula de filosofia de hoje. O que nós vamos fazer hoje? O que vai acontecer?
quero duas coisas das almas de vocês. Que serão dois momentos específicos que vocês vão transmitir a opinião de vocês, tá? Antes de começar a aula propriamente dita, que o tema é as personagens femininas da Grécia Antiga, Avada Kedavra! É hoje o dia de transmissão de celular. Ah, esse garoto é muito travesso. Enfim. Ah, então. Três coisas que vão acontecer na aula de hoje, tá? Primeiro, vou lembrar do nosso percurso de pesquisa, para refrescar a memória de vocês e para que vocês entrem no espírito científico. Depois eu vou fazer uma exposição, vou contar duas histórias. Vocês me dirão sua opinião. Mesmo esquema na segunda parte da aula. Contar duas histórias e digam a opinião de vocês, tá? Então, vamos lá. Como é que nós começamos a nossa pesquisa? Essa pesquisa ela já está no Franca Frank desde o ano passado, em que nós fomos finalistas da Feira de Ciências, tá? E está na área de ciências humanas e sociais aplicadas, a sub-área dele é ética e direitos humanos. Nós temos 4 etapas de pesquisa. Muitos de vocês já escolheram os seus papéis de pesquisa, tá? Então, para apresentar a nossa equipe, veja, o José, ele está na pesquisa bibliográfica, então o José, coloca seu jaleco, tá? Você vai ser um líder na aula de hoje. A Nicole também está na etapa de pesquisa. Sabrina, precisa escolher o seu lugar, tá? Onde você quer mais atuar, dentro das nossas 4 etapas, tá? Que tá no Google Classroom, são 4. Pode ser pesquisa bibliográfica, pode ser produção de fanzine, pode ser o fórum estudantil, que vai acontecer em agosto, ou as entrevistas sociais, que é a última etapa, tá? Pablo também precisa escolher. Vitor Henrique precisa escolher. Tá, então, José e Nicole serão nossos pares científicos. Então, a gente está começando essa investigação científica, tá? Como é que é feita a investigação científica? Primeira coisa que vocês fazem é o que eu atribuí vocês, a Nicole e o José, que estão aqui. Vocês são líderes da etapa de pesquisa bibliográfica, tá? É escolher o seu papel que você quer desenvolver mais. Depois, nós tivemos um roteiro de estudo que é sobre patriarcalismo e misoginia. A ideia do patriarcalismo e misoginia, dentro da investigação científica, que vocês possam identificar situações patriarcais e situações misóginas. Que eu vou lembrar a definição científica para vocês agora, tá? Então, no diário de bordo de vocês, vocês colocam todas as informações que considerarem mais relevantes, tá? E uma delas, com certeza, vai estar no diário de bordo de vocês, é o que é o patriarcalismo e o que é a misoginia. Então, patriarcalismo. Ele é um sistema social de controle dos corpos que reserva a liderança e a autoridade política e econômica só aos homens. Então, nós estamos numa sociedade patriarcal. É contra esse patriarcalismo que as nossas estratégias feministas vão se desenvolver, tá? E também um outro fenômeno associado que é a misoginia. O que é a misoginia? Ela é uma conduta que visa produzir uma humilhação da mulher. São comentários discriminatórios que rebaixam moralmente o ser da mulher, tá? Então, nós estamos diante de um fenômeno de humilhação, tá? É isso que nós entramos no roteiro do patriarcalismo e da misoginia. Roteiro seguinte
é a violência à liberdade. Eu apresentei alguns dados estatísticos para vocês sobre as 4 formas que nós podemos entender a nossa identidade, que é a etnia. Então, nós pensamos como é que funciona o racismo, fenômeno de violência que nós estamos investigando, que está presente em todas as etapas da nossa pesquisa. Nós investigamos na categoria do sexo, que faz parte da nossa identidade, o feminicídio, então o fenômeno da morte das mulheres, tá? Esse é outro fenômeno. Nós investigamos também o conceito de gênero, como ele é diferente do sexo biológico e da sexualidade. Então, no gênero nós nos entendemos como homens e mulheres, no sexo nós nos entendemos como machos e como fêmeas, e a nossa sexualidade, qual é a lição que nós trazemos? Que a nossa sexualidade ela não é apenas necessariamente heterossexual, ela pode ser bissexual e pode ser homossexual também, tá? Então são coisas que nós vamos construindo e que vão juntando para nossa formação, tá? Essas aulas de patriarcalismo e misoginia, elas tinham o objetivo de iniciar vocês nos instrumentos de pesquisa. Então, as atividades que estão disponíveis para vocês responderem lá, elas treinam vocês nesse fazer científico, tá? E o que eu quero que vocês observem quando estiverem sendo cientistas? Que vocês observem com rigor, tá? Vejam as coisas não de qualquer modo, mas de um modo certo, de um modo fundamentado em teorias científicas, tá? Por exemplo, fenômeno do patriarcalismo, fenômeno da misoginia, racismo, transfobia, que são aquelas coisas que nós investigamos nas aulas anteriores. E que vocês possam, então, através desses instrumentos, que são as atividades de cada um dos roteiros, sistematizar de uma forma ordenada e uma forma coerente o pensamento de vocês, tá? Bom, a nossa pesquisa, ela estava dentro desse território, tá? Ela está andando nesse sentido. Algum dos pesquisadores quer fazer um comentário antes de começar a nossa nova aula? Não. Tá de boa? Tá. Então, ó, vai começar a parte da exposição, tá? Antes de eu expor para vocês qual é o nosso guia. Nosso guia, nosso objetivo é a experimentação, tá? Vocês, como cientistas, vão experimentar essas informações que eu trago para vocês, que são histórias de mulheres da Grécia Antiga, tá? Então, concentrem-se em pensar nessas perguntas. Guilherme, por favor, pode colocar a pergunta no chat? Vocês respondem no chat, tá? Enquanto eu estiver falando, pode colocar lá enquanto for surgindo. A ideia é jogar tudo lá, o que surge na cabeça de vocês, tá? Pergunta, o que é o amor para Safo e para Diotima, tá? Então, nós vamos investigar o amor nessa primeira parte da aula. A exposição segue e depois nós temos um tempo de 10 minutos para essa experimentação, combinado? Então, se vocês estão prontos, se vocês permitem, eu quero apresentar para vocês. Aqui são 3 mulheres, tá? A Aspásia, primeira mulher. A Aspásia era uma professora de retórica estrangeira, e ela era esposa do governador Péricles, e para o qual também escrevia. Ela produzia discursos, especialmente o discurso do tipo elogio dos mortos, que era o mais comum, investigando a matéria humana e suas relações reais na cidade. A Aspásia ela poderia ser tida com alguma licença poética
como as mulheres fofoqueiras da cidade de Serra Negra, elas investigavam as relações sociais, tá? E é uma coisa importante também que a gente observe. Como é que as pessoas se relacionam na nossa comunidade, tá? Bom, e a Aspásia ela era odiada pelo Sócrates, famoso, que via na sofística. A Aspásia era uma professora de sofística, uma maneira de elevar as pessoas. Uma maneira de levar as pessoas na conversa, levar pelo diálogo, de ofuscar a verdade, confundir as pessoas, tá? Porque a verdade, para Aspásia, ela era uma simples roupa do pensamento. Então, depende do modo que você coloca as coisas, aquilo pode ser entendido como uma verdade ou não, tá? É a retórica, o modo que você coloca. Bom, ela ficou famosa por supostamente ter criado uma escola de filosofia só para as mulheres, que eram bem nascidas, e ter ensinado para elas o método da maiêutica do Sócrates. Então vejam, ah, nós estamos num território de relações interpessoais. Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós chegamos àquelas nossas convicções mais fortes da nossa existência? É isso que o método da maiêutica nos ajuda. Porque quando a gente vai conversando com uma outra pessoa, em um diálogo, mesmo que inocente, a gente vai construindo as nossas ideias, tá? Por isso que o fenômeno das fofocas ele nos interessa. Porque é conversando com as pessoas que a gente chega em boa parte das nossas convicções. Tá, então, essa é a Aspásia. Outra mulher importante na Grécia Antiga, que vocês conheçam, é a Safo. Safo é uma poetisa grega lírica, amplamente conhecida por seus poemas acompanhados ao som da lira. Os poemas dessa época eram marcados por uma tradição oral, não era escrita, motivo pelo qual muitos dos seus documentos se perderam ao longo do tempo, não eram considerados importantes. E a Safo, além de poeta, ela também pode ser considerada uma pensadora, tá? Porque ela era uma pensadora naturalista, ela observava a natureza, pensava sobre os temas da vida, da morte, as transformações que aconteciam na natureza e o próprio pensamento, tá? Bom, o mais importante da Safo são os discursos que ela nos traz sobre o amor. Quero que vocês comparem e pensem qual é o sentimento que esse poema que eu vou declamar para vocês traz, tá? Então, sensibilizem-se, pensem no sentimento que é esse amor, porque vocês vão definir na experimentação depois, tá? Há uma mulher amada, ditosa que ao teu lado só por ti respiro, quem goza o prazer de te escutar, quem vê, às vezes, teu doce sorriso, nem os deuses felizes o podem igualar. Sinto um fogo sutil correr de veia em veia por minha carne, ó suave bem-querida. E no transporte doce que a minha alma enleia, eu sinto asperamente a voz emudecida. Uma nuvem confusa me elevou o olhar. Não ouço mais. Eu caio num langor supremo. E pálida, e perdida, e febril, e sem ar, um frêmito me abala. Eu quase morro. Eu tremo. Então, isso diante de uma pessoa amada, tá? O que vocês pensam sobre o amor? E tem um outro poema, tá? Enquanto vocês vão se aquecendo, a amada. Ventura que iguala aos deuses em meu conceito desfruta. Quem junto de ti sentada, as doces falas te escuta. Goza teu mago sorrir. Quando imagino em tal gosto, e minha alma é um labirinto. Expira-me a voz dos lábios, nas veias um fogo sinto. Sinto os ouvidos unir. Gelado, o suor me inunda, o corpo se me arrepia.
Foge-me as cores do rosto, como ao vir da quadra fria, entra a folha desmaiar. Respiro a custo, e já cuido que se esvai a doce vida. Arrisquemo-no a todos. Contra uma angústia insofrida, tudo se deve tentar. Tá? Qual a imagem que isso traz para vocês? Coloquem no chat, depois que nós conhecemos a Diotima, tá? Bom, a Diotima é uma outra mulher importante na Grécia Antiga. Ela foi uma sacerdotisa que se voltava para Zeus e foi muito influente na filosofia de Sócrates em relação ao tema do amor. Esse texto que eu coloquei aqui, para a gente se sensibilizar com a filosofia dela, é um texto propriamente filosófico, não é um texto didático como esse que eu estou apresentando. E o poema também não é, tá? É um poema mesmo. Ela nos traz uma lição sobre o amor, que talvez seja interessante para a gente pensar as nossas relações hoje, tá? Ela pensava o amor como uma aprendizagem necessária a todos os seres humanos, pois é o amor a solução para um conflito originário das diferenças entre homens e mulheres. Então, qual que é a história da Diotima? Antes de nós cometermos um erro fatal de desafiar os deuses e as suas vontades, nós éramos seres que tinham os dois sexos, tanto o sexo macho quanto o sexo fêmea. Mas no momento em que a gente foi impiedoso com esses deuses, nós somos castigados com a separação do nosso corpo. Então, desse ser originário, surgiu a essência masculina, gênero masculino, e a essência feminina, o gênero feminino, que é o homem e a mulher. E o que era o amor? Entendido aqui de uma forma mais heterossexual, óbvio. Que amar era juntar as almas. E essa falta da nossa alma metade, da nossa alma gêmea, era o que direcionava o nosso amor. Então a gente sentia falta de voltar para esse lugar de perfeição, esse lugar de plenitude, tá? Para que vocês tenham uma ideia um pouco mais explícita, eu vou narrar para vocês o banquete, tá? E nós já entramos na roda de conversa. Os indivíduos, prosseguiu, cuja força fecundante reside apenas no corpo, voltam-se de preferência para as mulheres. É a sua maneira peculiar de amar, a fim de gerar filhos e, por esse modo, assegurar para si próprios, conforme creem, a imortalidade, ventura e renome duradouro. Então, a reprodução do corpo, ter filhos, fazia com que você se tornasse imortal, tá? Nesse primeiro período. Os fecundos na alma, sim, porque há pessoas, me falou, cuja força fecundante reside na alma, muito mais ativa do que a do corpo, com relação às coisas que convém à alma conceber e procriar. E o que lhes convém conceber? A sabedoria e as demais virtudes de que precisamente os poetas são pais, e os artistas dotados de espírito inventivo. Então, na alma, a porção mais importante e bela da sabedoria está, continuou, é referente ao governo das cidades e à organização das famílias, o que recebeu o nome de prudência e justiça. Então, o que nós prezamos nessa alma? Prudência e a justiça. Ter cuidado com as ações e tomar ações corretas. E aqui a Diotima vai falar mais sobre o amor. Quando a alma de um desses homens divinos encerra essa virtude fecundante, e na idade própria, sente desejo de fecundar e procriar, põe-se também, segundo creio, a procurar por toda a parte o belo, para nele procriar, o
que jamais poderia dar-se na fealdade. É essa a razão de deleitar-se muito mais com os corpos belos do que com os feios, por querer procriar. E se coincide encontrar uma alma bela, generosa, bem-nascida, alegra-se, sobremodo, com essa dupla beleza, a do corpo e da alma. Então, na presença de tal criatura bela, ocorrem-lhe de pronto as maneiras mais elevadas de expressões sobre o valor da virtude, dos deveres e as aspirações dos homens bons, e de imediato procura doutriná-la. Tá, então esse é o discurso filosófico da Diotima. Vejam, nós encontramos agora duas formas na história da filosofia de expressar o que é o amor. Qual é a opinião de vocês? O que vocês pensam? Definam, produzam uma definição de amor, coloquem no chat. Essa experimentação aqui e câmbio. Tá, então Márcio, Vitor, José, Pablo, Nicole, Júlia, Mariana, vocês têm 10 minutos. Qual é o sentimento que trouxe para vocês no poema da Safo? Qual é a ideia de amor que trouxe para vocês no discurso da Diotima? Câmbio. Mariana colocou uma definição. Quem mais? Mais uma definição da Nicole. Legal, legal. Quem mais? Vamos lá.
Uma curiosidade, vocês acham que o amor nos dias de hoje ele se parece com aquela imagem de amor idealizada da Safo? O amor de hoje ele é idealizado? Ó, a definição de amor que a Mariana trouxe, ela é importante, que nos lembra também da aula passada, que nós vimos algumas estatísticas sobre o feminicídio. Então, vendo os fenômenos de violência e de restrição de liberdade, nós entendemos que existem certos relacionamentos que são abusivos. Então, quando a Mariana define, na nossa pesquisa do feminismo, que é amar e respeitar, aceitar os defeitos do outro e ter empatia, ela está expressando uma ética feminista. Não, por exemplo, como nós vimos coisas violentas, coisas abusivas, coisas em que você só usa uma pessoa para obter um benefício próprio, tá? Que foi quando a gente discutiu muitos casos de violência sexual, estupro, tá? Que foram as estatísticas da aula anterior. Então a Mariana expressa uma consciência ética, tá? Legal o seu parecer. A Nicole, ela define que o amor é um sentimento afetivo mais profundo, ligado com o corpo e a alma. Isso foi da Diotima, né? Então, ah, não é somente uma questão de dominar outra pessoa, controlar aquilo que ela faz, ela ser uma espécie de, sei lá, parceira de negócios, que é como muita gente pode ver os relacionamentos hoje, é um sentimento profundo, um sentimento genuíno, né? Até expressado de forma poética. E tá ligado com o corpo e com a alma. Então, a Mariana trouxe empatia, a Nicole traz uma ideia de equilíbrio, né? O amor é um equilíbrio. Vocês concordam? Podemos concluir isso no diário de bordo? Qual a opinião de vocês? Ah, eu concordo. Vitor, concorda, discorda? Qual a sua opinião? Pablo? Câmbio. Vocês têm mais 3 minutos, tá?
Legal. Agora o Pablo registrou também. Muito bem, legal. Estamos avançando, estamos aplicando os instrumentos, tá legal. Certo. Bom, vamos fechar então essa experimentação. Lembrando que as suas respostas formais podem ser entregues a todo momento lá no Google Classroom, tá? Não tem prazo limite de morte. Vamos então para a segunda parte da aula. Mesmo esquema da aula anterior, tá? Vamos lá. Bom, agora nós temos mais duas mulheres para que a gente possa conhecer, tá? É a Lisístrata e a Valentina. Bom, se antes nós estávamos falando de textos poéticos, textos artísticos, ou de textos filosóficos, textos de pensamento, agora nós estamos falando de textos de comédia, textos de teatro. O que é importante notar nesse teatro grego? Que eles funcionavam de duas maneiras. Eles usavam estereótipos sociais, então eram aquelas pessoas comuns que fazem parte do nosso dia a dia, tá? As nossas tias, os nossos tios, coisas bem estereotipadas mesmo, e personagens do dia a dia, tá? E uma outra característica do teatro grego é que ele funcionava com um elemento cômico. Então, a história ia progredindo, progredindo, em algum momento tem uma queda, uma coisa inesperada, é aí que dá a graça, tá? Vamos ver quais foram essas coisas inesperadas que aconteceram nas comédias de Aristófanes, tá? Que era um escritor grego de teatro. Ele nos trouxe a Lisístrata e a Valentina. O que que eu quero que vocês foquem? Na experimentação, tá? Que é o trabalho de vocês. A pergunta é: quais são as semelhanças e diferenças entre os conflitos que atingiam as mulheres na antiguidade e nos dias de hoje? Então, pensem nessas histórias, se vocês podem identificar elas na existência de vocês ainda hoje, tá? Na vida cotidiana de vocês, quando vocês vão pegar um ônibus, escutam a comunidade, lembram-se que está na nossa declaração do orientando, escutar a comunidade? Então vamos ler sobre essa ótica, tá? E se fosse com a gente agora? Se fosse com a gente agora, o que aconteceu com a Lisístrata? A Lisístrata é a protagonista da história que conta como uma greve sexual de mulheres acabou com a guerra na Grécia Antiga, quando essas mulheres tomaram o tesouro da cidade de Atenas para que os homens não pudessem lutar. Então, teve um festival chamado Tesmoforiantes, que são as deusas da fertilidade e da juventude. Essas mulheres discutiram um plano de invadir o tesouro da cidade de Atenas para que os homens não pudessem lutar, que eles fossem forçados a ficar na cidade e lidar com as coisas que aconteciam lá. Tá. Então, o que aconteceu? Um homem, ele tirou sua barba, tirou os pelos do rosto, se vestiu com roupas femininas, então se travestiu de mulher, para ir lá defender os homens, para defender o fato de que a guerra tem um papel social muito mais importante do que as coisas que acontecem na cidade mesmo. Então a história gira em torno desse homem que procura defender os homens, tá? Qual é a lição que a Lisístrata traz para a gente? Quando os homens eles não têm recursos para lutar, eles começam a valorizar mais o papel feminino,
tá? Porque eles vivem naquele lugar, observam os cuidados do lar, como as mulheres são benevolentes com as crianças, com os doentes, como elas têm uma baixa criminalidade, como as funções delas são importantes, tá? Então pensem, no caso da Lisístrata, o que aconteceria se houvesse uma greve sexual de todas as mulheres na cidade de Serra Negra? Segura, porque nós vamos conhecer a Valentina também, tá? Bom, então, a história da greve sexual. A Valentina, ela é uma personagem da peça Assembleia de Mulheres, que conta a história de quando um grupo de mulheres se disfarçou com as roupas dos seus maridos. Então, foi o contrário, tá? Pensando em gênero. As mulheres se vestiram de homens, pegaram as roupas dos seus maridos, eles ficaram em casa sem ter como se vestir para sair, e elas foram na Assembleia votar e discutir no lugar deles. O que aconteceu, então, no único momento da história da Grécia Antiga em que as mulheres estiveram no poder? Elas votaram no lugar dos homens e decidiram instaurar uma comunidade de todos, que é uma ideia feminista que já expressa aí a Valentina, que é o comunismo. O que é o comunismo? Existe uma distribuição igualitária das propriedades e das funções. Então você tem certos acres de terra, tem certas funções civis, que é o mesmo para todas as pessoas, independente se você é um homem, se você é uma mulher, se você é rico, se você é pobre, se você é do governo, se você é um trabalhador, se você é da Guarda Civil, se você é um agricultor, tá? As propriedades e as funções são o mesmo nesse comunismo. E além de tornar as casas e as crianças um bem comunitário, então todo mundo tinha que cuidar da própria casa, fazer certas lições, certas funções e cuidar das crianças igualmente também, tá? Não só as mulheres, não só um tipo específico de pessoa. Bom, tem uma coisa que é uma exceção, que é feita para os feios e para os velhos. Então, as pessoas feias e as pessoas velhas teriam prioridade sobre as pessoas mais jovens, o que depois vai causar muita confusão na legislação grega. Então, vejam, para experimentação, nós temos 3 pontos. Primeiro, o que aconteceria com as pessoas, como é que os homens reagiriam se todas as mulheres da cidade de Serra Negra fizessem uma greve sexual? Depois, o que é mais importante para a sociedade, para um ideal de sociedade? Você conquistar novos territórios, criar brigas, ter um domínio sobre um outro povo, ou voltar para o seu próprio local, cuidar dele, ver o que acontece nele. E por fim, sobre o comunismo, tá? Vocês concordam com essa ideia de que as funções devem ser divididas igualmente? Vou deixar na tela e vou colocar no chat. São mais 10 minutos de roda de conversa, tá?
Legal, então, Mariana, Pablo, Vitor Henrique, Márcio, qual a opinião de vocês? Conta. Câmbio. E nós temos 7 minutos, tá? Alguém quer começar? Ou posso lembrar para tentar ajudar? Vamos lá. Bom, vejam, qual é o título do nosso projeto? Que é a pergunta que nós fazemos todos os dias quando acordamos, como pesquisadores. Para que feminismos hoje? Tá? Então, qual é a ideia da gente investigar a história da filosofia e falar sobre essas mulheres da Grécia Antiga? É entender, nesses primeiros traços do feminismo, como é que nós podemos trazer ideias que nos beneficiem, tá? Tem um pesquisador da segunda série que ele produziu um parecer. Vou trazer para ajudar vocês. Ah, a Nicole, ela registrou a resposta dela. Então, vou trazer para o diário de bordo. Nessa experimentação 2 que nós estamos agora. Ela disse que as mulheres estavam destinadas ao lar e aos afazeres domésticos, no papel de mãe, esposa, mulher, e elas nunca podiam ter o mesmo acesso que os homens. Isso se inclui principalmente a educação, tá? Então ela já notou uma diferença que existe, né, uma semelhança, perdão, entre os problemas da Grécia Antiga e os problemas de hoje, tá? Porque esse acesso e esse destino, essa mística feminina, que nós vamos tratar mais à frente com a Beth Friedan no nosso projeto de pesquisa, ainda existe, tá? E ela continua, que elas estavam à mercê do casamento, não tendo poder de falar sobre os seus direitos, e ela lembra do marco que é o dia 8 de março. Aliás, foi quando a primeira edição do projeto começou, tá? Foi em ocasião a
esse evento que teve na disciplina de artes e a gente continuou. A partir desse exemplo, algum de vocês, Vitor Henrique, Mariana, Pablo, tem um parecer? Tragam sua opinião. Ah, por favor. Ah, tem a Graciele, que é do segundo ano, tá? Iniciação científica conjunta. Ela diz o seguinte: hoje em dia, algumas mulheres acabam sendo tocadas sem permissão. O assédio, no caso, existe. Existe um machismo que fala que a mulher deve apenas varrer, fazer comida, lavar e passar. Enquanto os homens trabalham, as mulheres também podem fazer o trabalho dos homens. Então foi isso que, nessa nossa última história, se inverteu, né? Porque os homens foram obrigados a ficar em casa e as mulheres foram votar. E quando as mulheres assumiram o poder, o que elas fizeram? Elas dividiram tudo igualmente. E aí, últimos minutos da experimentação, me tragam coisas que nós podemos concluir sobre o feminismo a partir dessas mulheres. Bom, então, para fechar a aula, eu vou trazer o parecer do Pablo, que ele nos fala uma coisa que pode ser bastante próxima dessas reflexões ético-existenciais do feminismo, tá? Ele diz o seguinte sobre o amor: amar é ter sentimento um pelo outro, ter confiança, aceitação dos lados positivo e negativo de cada indivíduo, além do respeito e conexão entre almas. Uma balança que equilibra o ser, deixando um sentimento de completude. Bom, isso parece ser uma coisa genuína, uma coisa real. E também o que a Nicole traz aqui no exercício dela. Nicole, você pode comentar, se quiser, por favor, tá? Ela disse que nos dias de hoje, século XXI, mudou muito o pensamento das mulheres, em razão do movimento feminista. Porque as mulheres podem sair de casa, ter sua própria renda, ir para a escola, fazer uma faculdade, se eleger a cargos que os homens fazem, e muitas vezes o salário é desigual. Mas diante disso, as mulheres elas estão sendo conhecidas pela sua força, entrando em partidos políticos, mostrando a voz feminina e mostrando a sua capacidade. Nicole, seu diário de bordo está excelente, tá? Você, você captou bem a ideia do feminismo, tá? Então vocês estão cobertos de razão. Façam, façam nesse estilo que é sucesso, tá? Mas alguém tem algum comentário, alguma opinião em ocasião da aula de hoje? Não, professor, sem dúvidas.
Legal, tudo tranquilo, tudo de boa, que bom. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar disponível gratuitamente no aplicativo do Centro de Mídias. E fico muito feliz, fico muito contente, tá? Com a direção da nossa pesquisa. E nas próximas semanas vamos então começar a pesquisa bibliográfica. Então vejam, a dinâmica da iniciação científica é um pouco diferente, porque ela requer que vocês sejam protagonistas, tá? Então espero ver mais protagonismo de vocês, tá? Semana que vem. É isso, queridos. Um abraço a todos. Divirtam-se, tenham juízo e não feito feito. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.